Bom dia a todos que nesta manhã estão nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, Pastor Charles Souza, Casa de Oração Valentes de Cristo. Se inscreve no nosso canal, clique no sininho para que você possa receber todas as nossas notificações. Deixe um like aí, deixe um gostei, porque o YouTube ele entende quando um conteúdo é relevante, ele transmite a outras pessoas. E é justamente o ID de Deus para a minha vida e para a tua. Então, não esqueça aí, deixa um like aí. E eu saúdo a todos nesta manhã com a paz do Senhor Jesus, né? E quero compartilhar com você que é meu amigo, minha amiga, a palavra que Deus colocou no meu coração nesta manhã, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 14, verso 30. Diz assim: mas, observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. É só isso aí, só esse trechinho. Esta história está falando de Pedro, né? Eu falo, Pedro era corajoso, né? Foi o que cortou a orelha do soldado. É o que primeiro deve ter pego a pedra para atacar na mulher adúltera. Mas a Bíblia está dizendo que neste momento ele teve medo. E ele começou a ver o vento, observar as circunstâncias e afundou. E é sobre medo que eu quero falar com você nesta manhã, né? Observe Pedro, nesse mesmo texto, nessa mesma narrativa bíblica, Pedro, ele é aquele que se levanta do barco, que tem coragem, que sai para fora e anda sobre as águas. E nesse mesmo texto, nessa mesma narrativa, é aquele que se acovarda, um segundo depois, sente medo e afunda. E muitas vezes não é assim em nossa vida? Muitas vezes você aí se levanta, cria coragem, cria ânimo, e aí observa as circunstâncias, sente medo e paralisa. E o medo, justamente, é isso que ele faz com muitas pessoas. Ele paralisa você, ele paralisa a mim. O medo, ele é como se fosse, eu costumo dizer, um veneno muito forte. Sabe? Tem certos venenos que quando ele é aplicado na nossa corrente sanguínea, ele faz você paralisar. Existe um veneno de um sapo, que quando ele é colocado em nossa corrente sanguínea, você fica paralisado durante horas. E é justamente isso, é o medo em nossa vida. Nós nos levantamos, nós criamos coragem, e aí vem o medo, este veneno forte, e faz com que os nossos sonhos sejam colocados em uma gaveta, os nossos projetos sejam paralisados, porque o medo toma conta da gente de uma forma em que nós não conseguimos mais nos movimentar. E é este Pedro aqui, este homem corajoso, que corta a orelha do soldado, que fala para Jesus: se for o Senhor, faz com que eu ande sobre as águas, sabe? Onde está tendo um vento forte, onde está tendo a tempestade, onde as ondas estão chicoteando o barco, ele é o cara que sai fora do barco, anda sobre as águas, mas ele observa as circunstâncias e para. E o medo toma conta dele. Então o medo faz com que eu e você se afunde, paralise. E muitas vezes é isso, querido, que eu tenho para falar para você nesta manhã. Você, meu amigo, você, minha amiga, que está me assistindo nesta manhã. Olhamos as circunstâncias, esquecemos de tudo que Jesus representa na minha vida, na sua vida. Esquecemos, sabe, quando o milagre aconteceu em tua vida, que você achava que não tinha mais esperança, onde você achava que não teria mais condições de caminhar, e aí acontece aquele milagre. Sabe quando você estava doente, que você achava, poxa, como que eu vou sair dessa? E de uma hora para outra você começa a melhorar, sabe? É aquele momento em que você não havia mais renda, você dentro da sua casa passava necessidade e abriu-se uma porta de emprego. Sabe as bênçãos de Deus? As bênçãos de Deus. Eu costumo falar assim, ó, que nos dias maus, não esqueça dos dias bons. Sabe, esse momento é Deus na tua vida, é esse Jesus na tua vida. E aí,
quando os ventos estão fortes em nossa vida, onde as ondas que representam as adversidades chicoteiam um barco, nós esquecemos que nós temos Jesus. Olha só essa narrativa. Eles estão há poucos tempo atrás vendo Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixinhos e alimentar 5.000. Eles esquecem de todos os milagres que Jesus fez, de quem é Jesus. A Bíblia fala que Jesus fala para eles assim, ó, atravessa para o outro lado, que eu vou me despedir da multidão. E Jesus está ali se despedindo das multidões e eles estão indo com o barco. Jesus sobe para o monte para orar e lá de cima ele olha os ventos fortes, as ondas chicoteando o barco. E Jesus sabe que todos eles, mesmo estando com esse Deus maravilhoso que é Jesus Cristo, sentem medo. Eles estão ali paralisados, olhando o que está ao redor dele e esquecendo que eles têm um Deus. Que neste trecho dessa narrativa, Jesus não está no barco com eles. Mas Jesus é aquele que acalma a tempestade. Jesus é aquele que anda sobre as águas. E vem Jesus andando sobre as águas. E Jesus acalma a tempestade. E é isso que Jesus é. E é o que ele representa. Por ele, para ele, são todas as coisas. Ele é o alfa, ele é o ômega. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, ele já estava sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E você não pode perder esta fé. Você tem que entender a grandeza do nosso Deus. Sabe, enquanto os ventos estão fortes aí na tua vida, não esqueça desse Deus. Mantenha a fé, mantenha a esperança. Porque a Bíblia diz que Pedro anda sobre as águas. Mas em determinado momento, ele olha as circunstâncias ao redor. E aí ele afunda. Mas mesmo quando ele está afundando, a Bíblia diz que ele clama: Senhor, salva-me. E Jesus vem andando sobre as águas, ergue Pedro mais uma vez e vai com ele até o barco. Então, querido, nesta manhã o que eu tenho para falar para você, se talvez o medo te paralisou, se talvez os teus sonhos estão paralisados, talvez o teu casamento esteja paralisado, talvez a tua família esteja paralisada nesta manhã por causa do medo, por causa das circunstâncias que estão acontecendo ao nosso redor, e eu compreendo isso, porque nós passamos momentos difíceis hoje no mundo. Não esqueça que tem um Deus chamado Jesus Cristo, que quando você pedir para ele, salva-me, ele vai acalmar o mar, ele vai vir andando sobre as tuas dificuldades, vai erguer a mão e vai te levantar para cima. E vai com você até o barco. Ele vai te acompanhar. E quando ele estiver com você no barco, quando vir os ventos fortes de novo, e vai vir sobre a tua vida de novo, quando vir as tempestades de novo contra a tua vida, não esqueça, chame por Jesus. Chame Jesus para dentro do teu casamento. Se você hoje está vivendo um problema de relacionamento, traga ele para dentro do seu relacionamento, para dentro do seu casamento. Traga ele para a vida dos seus filhos. Traga esse Jesus para a tua vida financeira, para o teu trabalho, para os teus negócios. Traga Jesus para dentro do teu barco. Sabe? A Bíblia diz que ele está na porta batendo. Se ouvir o som da sua voz e abrir a porta, ele entrará. Faz com que Jesus entre para dentro da sua casa hoje. Se você precisa dele nesta manhã, chame por ele. Faça igual Pedro. Senhor, salva-me. E ele vai até Pedro, estende a mão e salva Pedro. E é isso que ele quer fazer na tua vida. Ele quer te erguer para cima de novo. Mesmo que você esteja afundando, mesmo que os teus sonhos estejam afundando, mesmo que o teu casamento esteja afundando, mesmo que a tua família esteja afundando, ele quer te levar para cima. Ele está com a mão aqui, ó, estendida, para te erguer nesta manhã, para que você
e o seu medo possa cessar. Assim como ele acalmou a tempestade, ele quer acalmar esse medo que está dentro de você, que está fazendo você ser paralisado. Chame por Jesus, faça igual Pedro, salva-me, Senhor. Porque a Bíblia diz que quando o cego clamou, Senhor, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que ele parou uma multidão para ir até o cego. Vença seus medos nessa manhã, rompa com seus medos. Lembra da mulher do fluxo de sangue que eu falei? Que há 12 anos ela sofria de hemorragia? Ela não podia tocar, ela não podia ser tocada. Ela venceu os medos dela, mesmo com a pouca fé dela, mesmo fraca. Ela rompeu uma multidão para tocar em Jesus. Eu não sei o que nesta manhã você vai ter que fazer para atrair a presença dele. Mas a Bíblia fala em Jeremias, capítulo de número 33, verso de número 3. Clame a mim e eu te responder-te-ei e te anunciarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Clame a Deus e ele te responderá. É o que eu tenho para te falar e compartilhar com você nesta manhã. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa. E não se esqueça, deixe seu pedido de oração em nossos comentários. Toda quarta-feira, eu e minha equipe, nós estaremos subindo no monte para orar por você. Lembrando a todos, em Jesus Cristo, nós somos mais que vencedores. Você é importante. Não deixe o medo vencer você, mas chame por Jesus, porque a Bíblia diz assim, que no amor não há medo, porque medo supõe castigo. E aquele que não está aperfeiçoado no amor, sente medo ainda. Mas o amor vence todas as coisas. Querido, o amor de Deus vai te dar ânimo e vai te impulsionar a vencer os seus medos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês, não somente hoje, mas para toda a eternidade. É o desejo do pastor Charles e da Casa de Oração Valente de Cristo para vocês, meus amados. Deus abençoe vocês.